Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria começar aqui agradecendo a todo mundo que comenta aqui no Spotify, que comenta também ali no Instagram. É realmente muito bom e muito importante pra mim saber o que vocês estão falando, saber o que vocês estão achando do episódio, de como tá o podcast. Realmente, assim, pra mim é maravilhoso. Então, por favor, continuem comentando. E se você não segue a gente no Instagram ainda, gente, agora é a hora. Vai lá, pausa o episódio, segue a gente no Instagram, porque é muito bom saber quantas pessoas ali estão acompanhando mesmo diariamente, quem tá participando, quem tá ouvindo. Então, por favor, se você puder seguir a gente lá no Instagram, vai ajudar muito. Lembrando também que o podcast é mantido por patrões, então se você quiser se tornar um dos apoiadores, é só acessar o Apoia-se, o Catarse ou o Patreon. Lá você encontra várias formas de apoiar a gente. E uma coisa importante, gente, é que o pessoal tá falando assim: nossa, Bruno, o podcast tá mais íntimo, tá mais próximo. Gente, eu tô procurando sempre maneiras de deixar o podcast mais legal pra vocês, né? Então, assim, se depender de mim, ele vai ficar cada vez melhor. Mas chega de blá blá blá, bora pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu nasci em uma ilha que tinha de verdade apenas uma regra. Daquelas que ninguém dizia em voz alta, mas que vivia na postura das pessoas, no jeito como apertavam os lábios, no modo como desviavam o olhar de uma certa parte do mar. Nunca deveríamos falar sobre a ilha do outro lado da água. Ela ficava a leste, a menos de 1 quilômetro da nossa costa. Era impossível não vê-la. Você podia enxergar de qualquer lugar do nosso lado. Além do cais, por cima da linha das árvores, dos penhascos ao norte onde as cabras pastavam, estava sempre lá, parada, imutável, um pedaço de terra tão perto que dava para remar até lá em menos de 1 hora. Mas ninguém fazia isso. Eu não me lembro de nenhum adulto ter mencionado seu nome, nenhuma única vez. E se alguém falasse sobre ela, mesmo sem querer, alguém imediatamente interrompia. Não com raiva, só com firmeza, como apagar uma vela com os dedos. Uma vez, quando eu era pequeno, talvez 7 ou 8 anos, apontei para a água e perguntei para minha mãe se alguém morava lá. Ela não me repreendeu, não disse nada, apenas segurou minha mão e me levou para dentro, como se tivesse perguntado de onde vêm os bebês ou o que acontece quando a gente morre. Aquele tipo estranho de silêncio, sabe? Outra vez, perguntei ao meu avô se ele já tinha ido lá. Ele estava limpando peixe perto do galpão. Pausou por 1 segundo a mais do que o normal antes de dizer não. E depois completou: nunca pergunte sobre isso de novo. E foi somente isso. Não era proibido do jeito que as coisas perigosas são proibidas. Era algo mais profundo, como se a ilha não quisesse ser mencionada. E as pessoas aqui tivessem concordado em deixá-la em paz. Nossa ilha não era grande, dava para atravessá-la em algumas horas, se você não parasse, claro. Havia a vila perto da Baía Oeste, com seus caminhos de pedra, casas de madeira e a pequena igreja onde tínhamos feira aos domingos. Algumas fazendas espalhadas, um cais de pesca e uma velha torre de vigia de antes do meu tempo que ninguém usava mais. Era tudo calmo, constante, daquele tipo de lugar onde todas as portas rangem do mesmo jeito e você sabe quem passou só pelo som da tosse. O barco de comércio vinha uma vez por semana, geralmente antes do meio-dia. Nunca vimos de onde ele vinha. Sempre surgia da névoa, trazia farinha, sal, óleo, ferramentas de ferro, às vezes cartas, embora ninguém da minha família recebesse nenhuma. Saía carregado de barris de peixe e caixas de legumes conservados. Ninguém nunca ia embora com ele. Só o comerciante subia a bordo. Passava a corda para quem ajudava a carregar e descarregar, mas mais ninguém atravessava o parapeito. Éramos um ciclo fechado. Crescíamos conhecendo nossos limites, o mar, os bosques, os penhascos e, além disso tudo, a outra ilha. Sempre observando, sempre ignorada. Éramos 5 que não conseguiam deixar isso para lá. Eu, João, Samuel, Elias e Natan. Éramos garotos como qualquer outro, cheios de energia, sem medo suficiente. Corríamos descalços pelo mato, fazíamos estilingues de madeira, desafiávamos uns aos outros a bater na porta da viúva. Passávamos dias quentes fingindo ser soldados e noites frias fingindo que não tínhamos medo de fantasmas. Roubávamos coisas, mas nada importante. Maçãs, velas, uma vez uma garrafa de vinho que nem gostamos. Éramos só garotos barulhentos e inquietos. João era o maior, alto para a idade, ombros já começando a largar como os do pai. Não falava muito, mas quando falava, todo mundo ouvia. Samuel era o mais rápido, o primeiro a escalar.
O primeiro a correr, o primeiro a fazer piada com o que deixava os outros desconfortáveis. Elias era quieto e cuidadoso. Sempre perguntava "e se?" antes de fazermos alguma burrada. Natan era esperto, às vezes esperto demais. Inventava mentiras tão boas que a gente acreditava mesmo depois dele admitir que não eram verdade. Aí tinha eu. Eu não sei o que eu era naquele grupo. Eu acho que eu era o que lembrava. O que carregou isso por mais tempo. Nunca dizíamos em voz alta, mas todos observávamos a ilha. Das pedras perto do penhasco, dos campos altos quando o vento afastava as árvores, da praia, quando devíamos estar pescando, mas passávamos mais tempo olhando para o horizonte. Falávamos sobre ela só quando tínhamos certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Elias sugeriu uma vez que talvez fossem ruínas, tipo que pessoas costumavam morar lá, mas algo aconteceu. Samuel riu e perguntou se era tipo fantasmas. Eu falei que talvez fosse de onde o comerciante vinha. João não falou nada, só ficou olhando pro nada. Não falávamos disso com frequência. E quando falávamos, era sempre com aquele tom meio sério que crianças usam quando querem ver até onde podem ir sem tornar aquilo real. Mas com o tempo, a ideia começou a se enraizar. Não nas palavras, nos ossos, como se estivesse lá o tempo todo esperando. A gente não planejou, mas acho que todos sabíamos que faríamos aquilo um dia. Foi João quem disse primeiro. Estávamos atrás do armazém, nós 5 sentados numa carroça quebrada que afundava um pouco no meio, mastigando restos que tínhamos roubado das nossas cozinhas. Peixe salgado, pão duro, maçãs meio podres, que ainda tinham um pouco de doçura suficiente para valer o esforço. Comida que tinha gosto melhor só porque não tinha sido dada. Ele não limpou a garganta, nem fez suspense, só disse. Achava que a gente devia ir, como se estivesse falando sozinho. Ninguém perguntou para onde. A gente já sabia para onde ir. Aquele silêncio, o jeito como ninguém se olhou, como continuamos mastigando como se as palavras não tivessem caído. Aquilo foi um sim. Samuel cuspiu uma semente na terra e perguntou se amanhã era o melhor dia. João, sem olhar, disse que em 2 dias, antes do sol nascer, era melhor. Natan só assentiu. Elias limpou as mãos nas calças. Eu não disse nada, mas já estava imaginando a maré. Nos encontramos 2 dias depois, pouco antes do amanhecer, naquela luz pálida e imóvel que parece que o mundo ainda não começou. A lua ainda estava no céu, baixa como se ainda não tivesse decidido ir embora. A terra estava meio úmida com o ar da noite e tudo ao redor cheirava a mar. Não um cheiro fresco de sal e vento, mas velho, como cordas mofadas, cracas e o fundo de um barril de iscas. Não levamos muita coisa. Uns cantis de água, um pão enrolado num pano, um pedaço de corda, um canivete que nenhum de nós sabia usar direito. Elias levou a bússola do pai. O visor estava rachado e o ponteiro tinha o hábito de flutuar mesmo quando se segurava firme, mas ele levou mesmo assim. Samuel levou um martelo, por algum motivo, mas nunca nos disse porquê. João tinha pego a canoa no fim do cais, onde ficavam os barcos esquecidos. Não estava em bom estado, mas flutuava. Era o suficiente. Rangeu quando empurramos até as águas rasas e por um segundo achei que o barulho pudesse acordar alguém. Mas a vida lá em cima ficou escura, sem luzes, sem passos. Só o som suave da água e o baque dos remos contra o casco. Subimos no barco. João e Natan pegaram os remos primeiro, encontrando o ritmo sem precisar falar. O resto de nós ficou em silêncio, de costas para a enseada. Eu não olhei para trás. A água estava mais fria do que eu esperava. Não congelante, mas fria de águas profundas, como se viesse debaixo de alguma coisa. Não havia muito vento, só uma brisa fraca que se movia em pulsações irregulares. Ela tocava a superfície do mar em pontos. Observei a luz do céu ondular e desaparecer debaixo dos remos conforme nos movíamos. Conforme avançávamos, a silhueta da ilha foi surgindo, devagar, como se estivesse rompendo uma névoa que não tínhamos notado antes. Eu já tinha visto antes, mas só da costa. Agora, da água, parecia diferente, maior, mais pesada. As árvores formavam um recorte irregular contra o céu, e as colinas atrás pareciam animais dormindo, começando a se mexer. Quanto mais nos aproximávamos, mais tudo parecia familiar. O formato da costa, a inclinação da terra, era como remar em direção a uma memória, uma que você não conseguia reconhecer até estar dentro dela. Teve um momento, talvez no meio do caminho, em que olhei para trás e vi que a nossa ilha já sumia na névoa. Uma neblina rasteira se aproximava rápido, se espalhando sobre a água como fumaça pela grama. A praia, as casas, até as árvores sumiram. Só uma mancha cinza atrás de nós. Parecia mais distante do que devia. Samuel resmungou algo e logo falou calmo demais, como quem tenta não causar pânico. Todos olhamos. À direita do barco, algo deslizou sobre a superfície.
longo, suave, passou em silêncio. Depois outro, e mais outro. 4, talvez 5, bem abaixo da linha da água, circulando em arcos longos e lentos. Não dava para ver suas formas com clareza, mas se moviam como se tivessem um propósito. João sussurrou baixo que achavam que eram tubarões, e logo foi questionado por Elias de como ele sabia daquilo. João não respondeu, só começou a remar mais rápido. Natan também. Nenhum de nós falou nada, mas a canoa começou a avançar com mais força. Samuel pegou o martelo da bolsa e segurou como se fosse ajudar em algo. O barco balançava com a força das remadas, a água espirrava, o bico se inclinava. Tentei ficar calmo, mas o ar ao redor parecia mais fino, e cada músculo do meu corpo se preparava para algo que eu não conseguia ver. A ilha estava perto agora. Dava para ver a ilha de pedras com clareza, sem cais, sem trilhas, só uma costa quebrada e mato espesso descendo quase até a água. Uma árvore torta se inclinava sobre um trecho estreito de areia, mal largo o suficiente para ficar em pé. Parecia intocado, nada convidativo. E foi aí que veio o baque. Um som surdo seguido de um tranco que sacudiu a canoa, como se tivéssemos batido em algo logo abaixo da superfície. João gritou que era um recife. O barco virou violentamente para um lado, depois para o outro. A água invadiu por uma rachadura sob o assento central, fria, rápida, subindo. Algo pesado caiu nas tábuas, talvez o martelo. Um segundo depois, uma das bolsas rasgou e derramou tudo no banco. Pão, corda, faca, tudo escorregando para o lado e afundando. Alguém gritou para a gente sair fora. Ninguém discutiu, a gente só agiu. A canoa já afundava, um lado mergulhado de vez. Me empurrei do barco e mergulhei, sem saber se estava pulando ou caindo. A água me engoliu até o pescoço. O frio bateu como um soco e meu peito travou. Atrás de mim, sons de respingos, tosses, braços batendo na água. Eu ouvia tudo, mas não olhava. A corrente estava mais forte do que eu esperava. Meus braços pareciam lentos, as pernas mais pesadas do que deviam. Nadei até a costa, cada respiração rasa e ardendo. Algo roçou no meu pé, rápido demais para identificar, macio demais para ser madeira. Eu não parei. A distância não podia ser mais de 30 metros, mas parecia nadar na lama, daquela que te puxa para baixo em vez de deixar você subir. Quando meus dedos finalmente tocaram as pedras, me puxei tão rápido que rasguei os cotovelos. Eu não liguei, eu só queria sair daí. Um por um, os outros se arrastavam até a praia, engatinhando, puxando, cuspindo água salgada. A canoa já tinha sumido, ou afundado no recife ou à deriva, meio alagada de volta para a névoa. Nenhum de nós tínhamos mais as bolsas. Sem bússola, sem comida, sem faca. O martelo provavelmente no fundo do mar. Tudo que tínhamos levado se perdeu. Ficamos ali, tremendo, encharcados, recuperando o fôlego. Um por um, nos olhamos, contando 5 de nós. Ninguém faltando, ninguém ferido. Pelo menos não gravemente. Então olhamos ao redor. Levou alguns segundos até alguém falar que ali era exatamente o mesmo lugar. Que era exatamente a nossa praia. E realmente parecia. A mesma árvore torta se inclinando sobre a água, como se estivesse escutando escondida. O mesmo grupo de rochas negras surgindo ao longo da curva da enseada. A mesma encosta suave, levando até a linha das árvores adiante. Até o formato da costa parecia familiar, como se tivéssemos dado uma volta no tempo, não no espaço. João girou em círculo completo, observando as árvores, a praia e então a água de novo. Ele então falou que não fomos a lugar nenhum. Sua voz não soava com raiva, soava conformada. Elias estava apertando os olhos em direção ao oceano, com o rosto tenso. Ele parecia confuso, tentando entender como tinham remado tanto e voltado para o mesmo lugar. Ninguém falou nada. Começamos a andar, devagar no início, ainda tentando entender. A praia era quase idêntica à nossa, mas não era. As pedras eram um pouco mais afiadas. A inclinação subia num ângulo ligeiramente diferente. A linha de árvores era mais fina, a cor da grama não estava exatamente igual. Parecida o suficiente para confundir. Diferente o suficiente para nos deixar desconfortáveis. Havia uma trilha estreita saindo da praia em direção à mata, só largo bastante para 2 de nós caminharmos lado a lado. Nenhum de nós lembrava daquela trilha estar ali antes. O ar estava diferente à medida que subíamos, pesado e quente, como se o tempo tivesse mudado de repente. As árvores balançavam suavemente, mas a grama na encosta se movia um pouco demais. João foi na frente, Samuel logo atrás dele, depois Natan, Elias e eu. Tínhamos dado só uns 30 ou 40 passos pela trilha quando Natan parou. A princípio eu achei que ele estivesse só recuperando fôlego, mas então eu percebi para onde ele estava olhando. Para cima, em direção à grama alta na encosta do morro. Eu segui seu olhar e congelei. Ela estava muito perto, uma mulher muito alta. Ela não andava, não se movia, apenas estava ali em pé na grama,
como se estivesse esperando que a víssemos. Ninguém falou, ninguém se mexeu. Até o vento continuava soprando como se ela não fizesse parte do mundo. A grama ao redor dela balançava, o vestido grudava úmido nas pernas, mas ela não se mexia, não respirava. Os braços pendiam retos ao lado do corpo, retos demais, pesados demais, como se ela não soubesse como usá-los. Ela estava a talvez uns 10 metros morro acima, perto bastante para ver o que havia de errado na forma como ela se mantinha. Sua postura parecia quase humana, como uma figura desenhada de memória por alguém que nunca viu uma de verdade. Foi quando percebi o que tinha fisgado meu cérebro. Tudo ao redor dela se movia, menos ela. Nadinha. Elias, com uma voz baixa e tensa, perguntou se estávamos vendo ela, como se nem soubesse se estava falando com a gente ou consigo mesmo. Claro que estávamos vendo. Nenhum de nós desviou o olhar. Parecia que piscar pudesse quebrar uma barreira invisível e fazê-la se aproximar. Então, ela sorriu. De início eu não entendi porque aquilo me revirou o estômago. Não era um sorriso exagerado, nem monstruoso. Era sutil, mas era... errado. A boca dela se esticou no que deveria ser um sorriso, mas o formato estava errado. Os cantos se curvavam para baixo, não para cima, como se alguém tivesse tentado imitar de memória e errada a geometria. Mas o resto do rosto... As partes se movem quando você sorri. Essas estavam perfeitas. As bochechas levantaram, a pele ao redor dos olhos se enrugou. Essa diferença era pior do que qualquer outra. Os olhos dela eram gentis, genuinamente gentis, não frios, não distantes. Ela nos olhava como uma mãe olha para os seus filhos. Havia calor na expressão dela e isso fez minha pele se arrepiar de um jeito que até hoje não consigo explicar. Só posso dizer isso. Se eu soubesse naquela hora o que sei agora sobre aquela mulher, eu teria me virado e nadado de volta para a água. Teria arriscado com os tubarões. Ela levantou o braço. O movimento foi lento, antinatural, como se as articulações não fossem dela. A mão se ergueu até que um dedo longo e rígido apontou direto para nós. Não gritamos, nem corremos. Só começamos a recuar, com cuidado para não virar de costas, como se achássemos que não encará-la fosse pior. Samuel esbarrou em João, que murmurou um palavrão. Samuel perguntou de forma quase inaudível por que ela estava apontando para a gente. Ninguém respondeu. Continuei observando o dedo dela. Algo parecia errado, o ângulo não estava certo. Elias apertou os olhos, deu meio passo para frente e disse para a gente esperar, pois ela não parecia apontando para a gente. Olhei do dedo para o rosto dela. Ele estava certo. Os olhos dela não estavam em nós. Estavam fixos logo acima das nossas cabeças. O braço cortava o ar em uma linha reta, não para a gente, mas por cima da gente. Foi aí que eu senti aquela fisgada lenta no estômago. A sensação primal de que havia algo atrás de mim. Viramos todos ao mesmo tempo e vimos 5 pessoas paradas na mata atrás de nós, logo além da trilha, meio escondidas pelas árvores. Não estavam se escondendo, só estavam esperando. Pareciam com a gente, mesma altura, mesmo cabelo, mesmo tipo físico, mas estavam erradas de um jeito que a gente só percebeu depois. As roupas eram espelhadas, botões do lado errado, cadastros amarrados de jeito que não faziam sentido. O Ciosa de Natan tinha um rasgo na camisa, mas no lado oposto. O de Elias estava de braços cruzados, como ele sempre fazia quando ficava nervoso, exceto que os braços estavam invertidos, o esquerdo onde deveria estar o direito. Eles não se mexiam, só estavam lá, perfeitamente espaçados, alinhados como manequins arrumados numa vitrine. A gente não falou, eles também não, só ficaram nos encarando, sem expressão, como se estivessem esperando alguma coisa. Dei um passo para trás sem querer. O estalo das folhas secas debaixo do pé soou ensurdecedor. O ar tinha mudado. Não estava mais frio, nem mais quente. Só estava mais... errado. Como se as regras nas quais confiávamos tivessem parado de valer. Olhei de novo para a mulher. Ela ainda estava lá. Não estava mais apontando. O corpo não tinha se movido 1 centímetro, mas a cabeça estava inclinada para frente. Só a cabeça, se esticando, forçando em nossa direção como se estivesse sendo puxada por uma linha invisível. O pescoço se esticava demais, vértebras aparecendo sob uma pele esticada demais para dobrar. Como se ela quisesse alcançar a gente só com o rosto. Como se quisesse nos tocar com a cara. E nos encarava com aquele mesmo sorriso ao contrário. A boca torta, numa forma que a tristeza nunca deveria tomar. E aqueles olhos, calorosos, impossivelmente gentis. Aquela contradição, o luto transformado em alegria, assentava no rosto dela como se sempre tivesse pertencido ali. Agora os olhos estavam em nós, não nos sósias, na gente. Eu conseguia sentir o peso da atenção dela apertando contra meu peito. Elias soltou um som, uma respiração curta e trêmula que virou um soluço, rápido, incontrolável. Foi só isso que bastou. O corpo dela não se moveu, o rosto não mudou.
Ela só abriu a boca e gritou. Não parecia humano. Não parecia com nada que deveria existir. Começou baixo, como o gemido de um navio sob pressão. Depois foi se transformando em algo agudo e metálico, como metal enferrujado sendo rasgado debaixo da água. O tom subiu além do que um ser humano deveria ser capaz de produzir. Caímos no chão imediatamente, mãos nos ouvidos. O som não era só alto. Ele estava dentro da gente, nos ossos, nos dentes, no crânio. Samuel gritava alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir. Tudo que eu ouvia era ela. E então, parou. Sem desvanecer, sem eco. Simplesmente sumiu. O silêncio que veio depois foi tão brutal quanto. Minha audição parecia abafada, como se eu tivesse estado debaixo d'água. Por alguns segundos, tudo que eu conseguia ouvir era minha própria respiração, curta e irregular. Quando levantei a olhar, ela tinha desaparecido. E os outros, os que pareciam conosco, também tinham sumido. Desapareceram sem deixar rastro, como se nunca tivessem estado ali. Elias disse que queria voltar. A voz dele falhou no meio da frase e completou dizendo que a gente não deveria ter vindo aqui e que a gente precisava ir embora. Ninguém respondeu. A gente não tinha um plano para isso. A gente nem sabia o que era isso. Nathan falou baixinho que achava que a gente já estava em casa, mas saiu estranho. Ninguém concordou, ninguém nem olhou para ele, porque o que quer que esse lugar fosse, ele só parecia com a nossa casa. E agora ele sabia que a gente estava ali. A gente não tinha barco nem escolha, então seguimos para o interior da ilha. Não houve conversa sobre isso, nenhuma decisão em grupo, só um entendimento silencioso de que ficar onde estávamos parecia pior do que seguir mais fundo. A gente não sabia o que estava procurando. Talvez abrigo, talvez alguma outra coisa. Mas a gente sabia que não fazer nada era pior. Ficar esperando ali era pior porque qualquer coisa podia vir. A floresta nos engoliu rápido. A trilha que tinha estado ali minutos antes desapareceu atrás de uma parede de arbustos. Quanto mais a gente andava, mais estranho tudo ficava. As árvores estavam erradas, não de forma óbvia. Nada que gritasse para alguém que tivesse acabado de chegar. Mas a gente conhecia árvores. Tínhamos crescido subindo nelas, cortando, contando os anéis daquelas que caíam com as tempestades. E essas só pareciam cópias, imitações, como se algo tivesse tentado recriá-las de memória e errado nas proporções. Nós demais, galhos que se torciam de volta pro tronco, casca que parecia pano úmido quando a mão encostava. O chão era fofo, mas não como musgo ou folhas. Era solto, como se algo tivesse se mexido por baixo recentemente. O ar cheirava a ferro, mofo e algo doce apodrecendo mais fundo na mata. Eventualmente, encontramos uma clareira, não maior do que um barco de pesca. Uma árvore caída e dividida no meio, meio arrancada do solo, com um musgo verde grosso subindo pelo tronco como veias. João se sentou nela, mãos nos joelhos, o rosto pálido, e finalmente perguntou o que diabos era aquilo. Ninguém sabia responder. Samuel andava de um lado para o outro, passando a mão no cabelo repetidamente. Elias estava encostado em uma árvore, os olhos varrendo os arbustos como se esperasse que a mulher ou alguma coisa aparecesse a qualquer momento. Foi aí que a gente ouviu um clique, suave, mecânico, fora de lugar. Não era um galho se partindo, nem o vento mudando, mas o som distinto de uma trava se soltando, uma porta se abrindo em algum lugar à nossa frente, na mata. Ninguém disse para seguir o som, mas a gente seguiu. Ninguém sugeriu voltar. Ninguém perguntou se tínhamos certeza. Talvez porque dizer isso em voz alta tornaria tudo real. Ou talvez porque aquele som, a certeza metálica e silenciosa dele, parecia um fio esticado até o limite, e a gente simplesmente não conseguia evitar seguir para onde ele levava. À medida que avançávamos, a floresta não ficava mais densa, ficava mais escura. A luz que filtrava pelas árvores perdia a nitidez. Não era só sombra. Era como se a própria luz do sol estivesse começando a enfraquecer antes de chegar aos galhos. O ar se apertava de novo, não de forma aguda, como na praia, mas pesado, como se algo que nos observava tivesse começado a respirar. Eventualmente, as árvores se abriram para outra clareira. A grama ali era mais curta, amarelada e seca, rangendo sob nossos pés, e bem no meio dela havia uma casa. Nenhum de nós falou no começo. Ela não estava destruída nem abandonada, só velha. Tábuas desgastadas, tinta desbotada pelo sol, uma pequena varanda inclinada levemente para um lado e o telhado parecia afundado no centro, como se algo pesado tivesse estado ali em cima. Parecia o tipo de casa em que alguém ainda poderia morar. Nos aproximamos devagar, cautelosos, não curiosos. Algo nela fazia nossos passos desacelerarem sem que precisássemos comentar. Fiquei escaneando as janelas, meio esperando ver alguém parado atrás delas, observando a gente. Nathan parou antes dos outros. Ele inclinou levemente a cabeça, depois apontou para o canto da varanda. Ele disse baixinho que o pai dele havia feito um poste igual àquele.
Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele não respondeu de imediato. Dei alguns passos mais perto, apertando os olhos para olhar a moldura ao redor da porta. Depois olhou para a madeira sob as janelas. Ele disse que parecia muito com a casa dele. Não era igual, mas muito parecida. Ele subiu na varanda. Nós o seguimos, hesitantes. Ninguém queria se aproximar daquele lugar, mas também ninguém queria deixar Nathan ir sozinho. A porta já estava entreaberta, só alguns centímetros. Mesmo assim, Nathan hesitou como se algo ainda pudesse esticar a mão e fechá-la. Mas nada aconteceu. Então, ele empurrou a porta até abrir de vez. O cheiro veio primeiro. Apenas ar velho e madeira antiga, como um cômodo que não é aberto há muito tempo. Daqueles lugares onde a poeira não flutua, só se assenta nas paredes. Por fora, a casa parecia pequena, mas por dentro dava uma sensação de profundidade, maior do que deveria ser, como se as paredes tivessem se esticado só o suficiente para parecer errado. Lá dentro, a luz era fraca e alaranjada, como se passasse por um tipo errado de vidro. O corredor era estreito, um cabideiro de um lado, marcas fracas no chão, uma cadeira no canto que parecia familiar, embora eu não soubesse dizer porquê. Nathan entrou primeiro. Seguimos atrás, bem devagar. Ele estava em silêncio. Olhava para as fotografias na parede. Eram da família dele, os pais, a irmã, ele mesmo. Mas tudo estava invertido. O relógio do pai estava no pulso errado. A marca de nascença da irmã tinha trocado de lado. Os sorrisos pareciam normais à primeira vista, até você olhar por tempo demais, simétricos demais, largos demais. À direita, uma porta levava a algo que parecia uma sala de estar, espelhada. Na ilha de verdade, o quarto de Nathan ficava à esquerda ao entrar. Aqui era do outro lado. E não era só o layout, era tudo. Os móveis eram do mesmo tipo, não idênticos, mas parecidos. Mesmas cores, mesmo desgaste. Um relógio na parede fazia tic-tac com meia batida de atraso. A pintura sobre a lareira mostrava uma paisagem que todos reconhecemos, exceto que o rio corria na direção errada. Elias disse que queria ir embora. A voz dele quase não saía. Ninguém respondeu, só continuamos olhando. O cômodo nos segurava. Não fisicamente, mas como um pesadelo segura. Sabe, quando o ar parece denso demais e dar um passo errado pode acordar alguma coisa? A gente não estava paralisado, só cuidadoso. João olhava a estante. Elias pairava perto da lareira. Eu fiquei junto à parede observando o ponteiro dos segundos do relógio travar levemente a cada tique. Samuel se aproximou da pintura sobre a lareira, encarando como se esperasse que ela piscasse. Ninguém falava. Todos estávamos fundo demais naquilo, vasculhando cantos, analisando os pequenos detalhes errados, tentando entender o que era aquele lugar. Então Samuel se virou, a testa franzida, perguntando onde estava o Nathan. Todas as cabeças se viraram na hora. Ele não estava lá. Não fez nenhum som, nenhum passo, nenhum rangido de porta. Sumiu no ar. Procuramos a casa toda de um modo bem rápido, chamando o nome dele, correndo de um cômodo para o outro, no desespero que não parecia barulhento, só desajeitado, como se o pânico não quisesse fazer barulho, mas não conseguisse evitar. Não havia muitos lugares onde ele poderia ter ido. O corredor levava até uma cozinha pequena, uma escada e um quartinho estreito nos fundos, com uma porta trancada. João tentou girar a maçaneta, mas ela não se mexeu. Nenhuma luz sob a fresta, nenhum som vindo de dentro. Samuel subiu as escadas de 2 em 2 degraus, eu e Elias logo atrás. Elas rangiam sob nossos pés como escadas normais, nada teatral, nada dramático, mas cada gemido da madeira parecia cortante demais, como se a casa estivesse respondendo. Haviam 2 quartos no andar de cima. Um estava vazio, só com uma armação de cama e uma janela pregada. O outro tinha uma cômoda, um espelho com a quina rachada e mais fotografias. Uma versão diferente da família do Nathan. Dessa vez os rostos estavam ausentes em algum porta-retratos, borrados ou escuros demais para ver. Mas nada do Nathan. Quando descemos, João não estava. Encontramos ele do lado de fora, a poucos passos da varanda, de braços cruzados. Ele disse que olhou nos arredores da casa também e não encontrou nada. Ficamos ali parados, os 4, olhando para casa como se ela fosse devolver alguma coisa. A porta escancarada diante de nós, um ar frio escapando lá de dentro, como se não pertencesse àquele lugar. Samuel perguntou se a gente deveria voltar lá. Ninguém respondeu. Então, passos começaram a vir de dentro. Lentos, medidos, se aproximando. A varanda rangeu. Nathan apareceu na porta. Simplesmente ficou ali, como se nunca tivesse saído. O rosto sem expressão, a camiseta úmida. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Ele deu um passo à frente devagar, uma mão tocando o batente como se aquilo o mantivesse ancorado. Parecia descansado, calmo. As roupas eram as mesmas, mas o caimento parecia errado, como se pertencesse a uma versão dele um pouco menor ou com outro formato. Ele piscou, apertou os olhos para nos ver, depois franziu a testa, perguntando confuso o porquê de estarmos olhando para ele daquele jeito. Elias foi o primeiro a perguntar onde diabos ele tinha ido.
Natan pendeu a cabeça pro lado com cara de espanto e disse que estava lá em cima. Eu disse que a gente tinha olhado lá em cima e em todos os cômodos. Natan olhou para cada um de nós um por um, o rosto sem nada, até que algo mudou. Um sorriso rápido que apareceu e sumiu depressa demais. Não era caloroso, só era ensaiado. Ele disse que nos viu, só que quando chegou perto, disse que andamos para longe dele. Não fazia sentido. Vasculhamos cada canto, ele não estava lá, e não tinha como ele não ter ouvido o barulho que fizemos. Eu observava as mãos dele. Natan sempre esfregava o polegar contra o nó no dedo quando estava nervoso, um tique inconsciente. As mãos desse Natan estavam imóveis, relaxadas ao lado do corpo. Ele desceu da varanda. Ninguém se mexeu. Ele nos chamou para continuar andando, mesma voz, mesmo rosto, mas o ritmo estava errado. Calmo demais, suave demais. Ninguém respondeu. Apenas encaramos, esperando algo se mover de um jeito errado. Abri a boca para dizer alguma coisa, mas as palavras não saíram. Pelo menos não as certas. A gente só começou a andar, rápido, decidido, não exatamente correndo, mas já sem vontade de parar. O céu escurecia depressa, a floresta escurecendo junto e tudo ao redor parecia nos apertar com um silêncio que mais observava do que descansava. João ia na frente, Samuel ao meu lado, Elias e Natan vinham um pouco atrás, mais devagar, mas não muito. Estávamos quase na praia quando aconteceu. Uma voz rompeu atrás de nós, áspera, aguda, como uma garganta tentando falar pela primeira vez e se rasgando no processo. Havia a forma de uma palavra, mas o som não sabia sustentá-la. Paralisamos. Ninguém olhou para trás. João só disse firmemente pra gente correr. Então, corremos. Galhos cortavam nossos braços, raízes agarravam nossos pés. O caminho dobrava pro lado errado mais de uma vez, e cada árvore parecia uma que já havíamos passado. Mas continuamos, empurrando a floresta até ela finalmente se abrir de novo. E nós vimos o cais torto e afundando na ponta. Um barco amarrado a ele, não nosso, mas algo mais velho, mais estreito, ainda flutuando. Paramos na beira do caminho, ao lado dos barcos, e viramos. Conferi se todos estavam conosco. Elias não estava. Olhei para a clareira, esperando vê-lo vindo atrás, ofegante ou xingando, mas a curva do caminho continuou vazia. Esperamos. Alguns segundos se passaram e então ouvimos um grito, áspero e cortante, ecoando pelas árvores, como se não fosse de uma voz, mas de algo se partindo. Não eram palavras, era dor. João foi o primeiro a se mexer, deu um passo na direção da floresta e foi quando ela apareceu. Ela saiu devagar da curva da clareira, entrando no nosso campo de visão. Nos braços carregava Elias. Ele ainda gritava. O corpo se contorcia, pernas chutando, mãos arranhando os ombros dela. Ela não lutava, nem parecia notar. Os braços dela estavam firmemente ao redor dele, puxando contra o peito como uma mãe acalmando uma criança em meio a um chilique. O rosto dela estava fixo em nós, não em Elias nem na floresta, só em nós. Os olhos não desviavam, como se ela quisesse que víssemos tudo. E nós vimos. Aquele mesmo sorriso curvado para baixo, esculpido na boca dela em uma curva profunda e forçada. Parecia moldado com arame, puxado, tenso e errado. Mas os olhos contavam outra história. Suaves, vítreos, cheios de ternura, como se estivessem presenciando algo lindo acontecer. Enquanto apertava Elias com mais força, os lábios dela tremiam, como se o sorriso fosse difícil de manter. As bochechas estremeciam, como se não soubesse se deviam chorar ou rir. Ela tentava ser gentil, queria que soubéssemos disso. Elias gritava, mas não era só medo. Era dor, dor real, daquela que para de parecer humana. Os braços empurravam os ombros dela, arranhando, batendo, mas sem efeito. As pernas chutavam violentamente o corpo todo, debatendo como um animal preso numa armadilha. Os calcanhares mal tocavam o chão. E mesmo assim, ela nos olhava como se nós fôssemos os que ela carregava. Samuel soltou um som, meio soluço, meio palavrão, e deu um passo. João segurou seu braço, dizendo que não podíamos ir até ele. Mas todos nós demos um passo mesmo assim. Eu também. Senti meu pé se mover antes que eu decidisse, como se alguma parte minha não conseguisse ficar parada vendo aquilo. Elias gritou de novo, mais alto dessa vez, agudo e desesperado, rasgando a garganta. Continuava chutando, continuava tentando. Ela não se mexeu, não apertou de repente. Não foi violência, foi pressão, constante, controlada, como se estivesse embalando pro silêncio, osso por osso. Os gritos dele viraram um gemido sufocado, como se até a voz estivesse desistindo. Então ouvimos um estalo, sutil, baixo, como um galho grosso quebrando. O corpo de Elias se sacudiu nos braços dela, depois parou. A cabeça caiu contra o ombro dela, os braços penderam sem força. Ela não parou de sorrir.
Ela o segurava ali, ainda olhando para nós, os olhos cravados nos nossos, como se quisesse ver o que faríamos em seguida. Os dedos acariciando as costas dele em círculos e sem sentido, como se estivesse ninando. João deu um passo para trás primeiro, depois Samuel e eu fui atrás. Eu nem pensei, só me movi. O barco arranhou as pedras enquanto empurrávamos para a água. Natan não disse nada. Olhei para ele uma vez, só uma, e me arrependi. Ele não chorava, nem ofegava. Estava parado, completamente imóvel, observando ela. E havia algo pequeno e suave no canto da boca. Um sorrisinho. Só o bastante para ser notado. Só o bastante para estar errado. Entramos no barco, empurramos. Ninguém olhou para trás, exceto eu. Ela ainda estava ali na beira das árvores, com o corpo de Elias pendendo em seus braços. Um braço o envolvia como se fosse dela, e o outro se levantou devagar. Ela acenou. Nós não falamos durante a travessia. Nenhum de nós tocou nos remos a princípio. A maré nos puxava suavemente, como se o próprio mar estivesse cansado demais para resistir. O sol já quase tinha desaparecido no horizonte, tingindo tudo com aquela luz estranha, cor de cobre, que faz o mundo parecer irreal. Como se você estivesse vendo tudo através de uma lembrança e não com os próprios olhos. João finalmente pegou um remo, Samuel pegou o outro. Eu fiquei no meio, com os braços abraçando os joelhos, olhando os desenhos que as ondas deixavam atrás da gente. Não lembro quando perdemos de vista a ilha espelhada. Só lembro do momento em que a verdadeira apareceu. A mesma ilha de onde partimos, mesmas casas, mesmas colinas, mesmos piers. Mas não voltamos inteiros. Um de nós estava morto, e um de nós voltou errado. Havia uma multidão na margem. Gente da vila, pais, alguns irmãos mais velhos, uma avó com os braços cruzados de forma firme. Eles não gritavam, nem andavam de um lado para o outro, nem vasculhavam o horizonte. Só estavam lá, parados, como se já estivessem esperando. O barco arranhou areia, mãos se estenderam. Meu pai, a mãe do Samuel, o tio do João, nos ajudaram a sair sem dizer uma palavra. Os olhos indo de rosto em rosto, contando as pessoas. Quando não encontraram Elias, ninguém disse em voz alta. Eles só sabiam. A mãe dele começou a chorar, devagar no início, depois com um som agudo e trêmulo. O pai dele ficou atrás dela, imóvel, olhando além de nós para o horizonte, como se ainda esperasse ver o filho aparecer. Um dos moradores mais velhos, talvez o padre ou talvez alguém que já tivesse passado por isso antes, colocou as mãos nas costas dela e a conduziu gentilmente para longe. Ela não resistiu, apenas se deixou levar, andando como alguém feito de papel. Alguém puxou Natan para fora do barco com calma e cuidado. A mãe dele correu logo em seguida, o abraçando forte, com tanta força que parecia doer. Ela também chorava, mas era diferente. As mãos dela se retorciam nas costas da camisa dele, mas o rosto permanecia tenso, como se ela tentasse se convencer de que era realmente ele, como se já soubesse que teria que soltá-lo de novo. Natan não o abraçou de volta de imediato. Ficou duro por um instante. Depois, lentamente envolveu os braços ao redor dela. Quando ela se afastou para olhar para ele, algo mudou em seu rosto. As mãos continuaram sobre os ombros dele, mas os dedos ficaram rígidos. Os olhos dela o examinaram como se não reconhecessem o que estavam segurando. Natan sorriu e disse em voz quase brincalhona que ela estava segurando ele como se ele tivesse morrido. Era realmente uma voz quase brincalhona. Soltou uma risada curta, baixa, fina, como se não tivesse certeza se a piada tinha funcionado. Era ensaiada demais. Começou rápido demais e demorou para acabar, ficando suspensa no ar como se não soubesse quando parar. O sorriso continuava no rosto dele, mas parecia errado. Os cantos da boca começaram a cair em vez de subir. No começo parecia só um espasmo, mas continuou, esticando os músculos do rosto naquela mesma expressão forçada que tínhamos visto naquela mulher. Um sorriso tentando imitar alegria, mas falhando na geometria daquilo. Os olhos não combinavam com o sorriso. Estavam pesados, vidrados, cheios de algo que não pertencia a um sorriso. Arrependimento talvez, ou luto. Ele não estava com medo, só resignado, como se algo dentro dele entendesse o que vinha a seguir e nem tentasse lutar. A mãe soltou os braços dele, deu um passo para trás, uma das mãos cobrindo a boca. Atrás dela, os outros já estavam se movendo. Ninguém levantou a voz, ninguém discutiu. Era como se toda a vila já tivesse aceitado o que precisava ser feito. Alguns homens avançaram. O tio do João, o pai do Samuel, um vizinho cujo nome eu não conhecia. Natan não resistiu. Não perguntou por quê. Ele só ficou ali, com os ombros caídos, os olhos ainda na mãe. Uma mão pegou sua manga, outra sua gola. Eles o levaram até o mar como se já tivessem feito isso antes. Sem cerimônia, sem gritos, só o som da maré e o murmúrio baixo dos passos na areia molhada. Seguraram ele sob a água, até que as ondas pararam de se mover ao redor. E então, o soltaram.
Ainda me pergunto se o verdadeiro Nathan morreu naquela casa, ou se deixamos lá, vivo, vendo a gente ir embora. Às vezes acho que o que voltou com a gente nem estava fingindo. Acho que ele acreditava que realmente era ele. Suplicamos aos nossos pais para mandarem alguém de volta, um barco, uma equipe de busca, qualquer coisa. Mas eles só olhavam através da gente, como se não tivéssemos falado nada, como se não tivéssemos visto o que vimos. No dia seguinte, ninguém dizia o nome dele. E nos dias depois, ele nunca mais foi mencionado. Two islands rest beneath the moonlight glow. One whispers peace where calm rivers flow. The other shadowed by twisted tide, where echoes mimic but truth must hide. Oh, whisper winds through the darkened trees, carry the tale across the seas. One island dreaming sweet and mild, the other a curse, a mirror defiled. Five boys set sail, their hearts so brave, to seek the shores where shadows wave. One fell silent, his voice no more, lost to the depths on that eerie shore. Footsteps echoed with a chilling sound. One boy returned, but his soul was bound. Eyes so familiar yet strange they gleamed. The boy they knew wasn't who he seemed. Oh, whisper winds through the darkened trees, carry the tale across the seas. One island dreaming sweet and mild, the other a curse, a mirror defiled. The villagers watched with bated breath, the boy they lost replaced in death.